E nesse mês, nós vamos descobrir as criptonitas dos maiores times do Brasil. Mas ué, será que eu já não vi essa história em outro lugar? Então, há alguns anos atrás eu já tinha feito esse tema, que se tornou o vídeo mais visto do meu canal, inclusive. Então, por que não dar mais uma farmada, atualizada naquele vídeo? Como o vídeo é de 3 anos atrás, e esse canal aqui tem um talento em zicar as coisas, muitos times que eu falei lá naquele vídeo já se libertaram de suas criptonitas. Mas, obviamente, ninguém está livre e surgiram outras no lugar. Então, vamos à explicação. A criptonita na cultura pop é o ponto fraco do super-homem. E aqui, estamos fazendo uma analogia para trazer o ponto fraco dos super times do futebol brasileiro. Esse ponto fraco pode ser algum vexame, algo em que o time sempre se dê mal, etc. Isso posto, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Ixi! O Grêmio é conhecido como um time copeiro, competitivo, o imortal, em mata-mata. Porque quando ele vai jogar algum campeonato em formato de liga, ele fica bem mortal. Desde que o Brasileirão começou a ser disputado por pontos corridos em 2003, o Grêmio não conseguiu mais ser campeão. E não só isso, foram 2 rebaixamentos para a segunda divisão. Um deles sendo lanterna e com 9 pontos atrás do vice-lanterna. Mas o Grêmio tem 3 rebaixamentos. Como explicar esse primeiro? Então, em 91, o campeonato era disputado em 2 fases. Primeiro por pontos corridos, todos contra todos, e depois um mata-mata para decidir o campeão. Mas adivinhe que fase que o Grêmio caiu? Pois é, na fase de pontos corridos. Arrisco dizer, inclusive, que o Grêmio nunca venceu um título de expressão em pontos corridos. Nem a Série B que o Grêmio ganhou foi por pontos corridos. Na época, aquela foi a última Série B a ser disputada em sistema. Que loucura, mano! Ou mano. seja, para o Grêmio sonhar em ser campeão, é necessário pelo menos um mata-mata ou um quadrangular, senão esquece. Que isso, cara? Pô, é bizarro mesmo. O Internacional é outro que não se dá bem com o Campeonato Brasileiro. Afinal, já vamos fazer 44 anos que o Inter não ganha um Brasileirão. Mas aqui eu vou escolher outro fato para dar uma variada. Por isso, a criptonita do Internacional é a sua derrota para o Mazembe, da República Democrática do Congo, no Mundial. Ah, mas esse bagulho aí, especificamente, na minha visão, é um negócio mais pontual, pô. O do Grêmio de não ter título de pontos corridos, no geral, assim, nenhum campeonato praticamente. Eu acho e ter tantos títulos de Copa, eu acho que é mais doideira, tá ligado? Mundial de 2010. O eterno Mazembe Day. Esse jogo ficou muito marcado por ser a primeira vez que o representante sul-americano foi eliminado antes da final de um Mundial de Clubes. Fora a dancinha do goleiro do Mazembe, enfim, foi um vexame daqueles que vai ficar sempre martelando a cabeça dos colorados. O Atlético Mineiro é um dos motivos para esse vídeo estar sendo refeito. Afinal, ele tinha a criptonita de nunca conseguir ser bicampeão de alguma coisa. Todos os títulos que ele tinha era só um de cada. Mas depois do vídeo, eles conseguiram ganhar o bicampeonato da Copa do Brasil e o bi do Brasileiro. E não dá nem para dizer que agora o Atlético não tem tri, porque a CBF reconheceu um título lá de 1937, o que torna o Atlético o primeiro campeão brasileiro. Mas desculpa, não tem como levar muito a sério um campeonato de 6 times, sendo um deles a Liga da Marinha. Mas tudo bem, segue. Mas aí você esculachou, pô. Aí tu foi maldoso. Só que não precisava estar no vídeo. Eu senti que você é cruzeirense. Então, agora que o Atlético não é mais monotítulos, sua principal criptonita é um jogo que o torcedor do Galo gostaria de fosse apagado. Raja Casablanca 3-1 Atlético Mineiro. O jogo que tirou o Atlético do Mundial de 2013, sendo o segundo sul-americano da história a cair logo nas semis. E antes que comentem, eu sei que Mazembe e Raja Casablanca são gigantes na África. Ninguém está dizendo o contrário. A questão é que sempre foi visto como obrigação para o sul-americano passar da semifinal, ainda mais naquela época. Olha aí! A criptonita do Cruzeiro foi seu período mais delicado de sua história, os anos na Série B. Em 2019, o Cruzeiro foi rebaixado pela primeira e até agora única vez em sua história. Até aí, normal. São raros os times grandes do Brasil que nunca caíram para a Série B.
O problema é que eles geralmente voltam no ano seguinte. E o Cruzeiro não voltou. E não é que ele não voltou por um acaso, obra do destino. O clube estava completamente esfacelado financeiramente. E em 2 anos, lutou na parte de baixo da tabela. Gente, o Cruzeiro, bicampeão da Moleque, por 5 pontos o Cruzeiro não foi jogar a Série C. América, um dos maiores times do Brasil, lutando para não cair para a Série C, tomando pau do Avaí em casa. Pô, e cair pra Série C, mano, não tem como. É um bagulho que não existe, mano. Nenhum time grande, pô, vai cair pra Série... ó, tá vendo? Tá vendo como é que vocês são? Vocês me influenciaram a ter um raciocínio. Não, tá vendo? Vocês estão sendo babaca. Calma, parei. Esses acontecimentos foram tão marcantes que viraram até verbo. O tal do cruzeirar. Ah, que isso, viado. Ouvir que seu time vai cruzeirar, arrepia qualquer um. Sai fora. Outra possível criptonita do Cruzeiro seria o próprio Atlético Mineiro. Afinal, o Galo leva ampla vantagem no clássico. Lá no meu vídeo sobre as freguesias do futebol... Que isso, rapaz? Pegou pesado com o Cruzeiro, brasileiro, mané. eu falo mais sobre esse duelo. A gente estava falando de um gigante que quase caiu para a Série C. Mas e o Fluminense que caiu para a Série C? Em 1997, o Fluminense cai para a Série B. Mas a coisa tava feia mesmo e logo em 98 ele cai para a 3ª divisão nacional. Em 99, o Fluminense foi campeão da Série C, ou seja, ele deveria jogar a Série B. Mas naquele ano teve uma treta gigantesca na Série A, que por conta da escalação irregular de um jogador do São Paulo, o Gama foi rebaixado no lugar do Botafogo, e aí o time de Brasília ficou pé da vida e entrou na justiça comum para reverter a situação. Ficou esse lenga-lenga por uns meses. Isso aí é a mesma explicação que a gente viu agora, né? Simplesmente desistiu de fazer o Campeonato Brasileiro no ano seguinte. O Clube dos 13, que era basicamente a união dos grandes times do Brasil, falou: se a CBF não vai fazer o Campeonato Brasileiro, a gente faz. E como o Fluminense meio que era um dos membros do Clube dos 13, ele foi convidado para jogar o primeiro escalão daquele torneio. Ou seja, pulou da Série C direto para A. Ele estava avacalhando Mas essa não foi a única vez que o Fluminense escapou da Série B por motivos extracampo. Em 1996, um ano antes dele efetivamente cair, ele ficou em penúltimo e deveria ter caído. Mas por conta de um esquema de manipulação de resultados que envolvia Atlético Paranaense e Corinthians, a CBF decidiu cancelar o rebaixamento daquele ano. Em 2013, o Fluminense novamente era rebaixado ao Aí já tô começando a ficar puto já. término da última rodada. Mas o Flamengo tinha escalado um jogador de forma irregular, o que fez com que ele perdesse pontos e entrasse na zona de rebaixamento, livrando o Fluminense. Mas aí, a Portuguesa também teve um jogador irregular. Daí ela perdeu pontos, salvou o Flamengo e caiu no lugar. Ou seja, o Fluminense tá devendo uma Série B. Talvez até mais de uma. O Fluminense também pode ter uma velha criptonita quebrada em breve. A LDU, quebrou, que tirou 2 títulos internacionais do Fluminense em sequência. A Libertadores de 2008 e a Sul-Americana de 2009. Será que a LDU vai tirar a 3ª taça do Fluminense? Se conseguir, já é pra pedir música, hein? O ponto fraco do Vasco da Gama são seus rebaixamentos. Nenhum dos outros 12 grandes sabe tanto de Série B quanto o Vasco. Pelo amor de Deus, já. Pode-se dizer que o torcedor do Vasco é formado em Série B. Babaquice, tá vendo? Ele não precisa falar desse jeito. Só eu já acho babaquice. Acho que ele tá se comportando de uma forma desonesta com o Vasco. Se tiver alguma dúvida sobre a segundona, o vascaíno sabe. Com 4 rebaixamentos na Mano, tô te falando, mano, o cara não tá sendo respeitoso com o Vasco. Ele é também o grande com mais rodadas no Z4 do Campeonato Brasileiro. Detalhe que ele não jogou 5 vezes o Brasileirão por pontos corridos, por estar na... Não, aí não. Pô, mano, tô falando, mano, os caras tão no intuito de esculachar aqui. Não falaram dos outros times assim, tá ligado? Não falaram dos outros times assim da forma que eles estão falando do Vasco. Aí o bagulho já tá agindo na mancada. E o mais louco é que o primeiro rebaixamento do Vasco foi em 2008. Ou seja, são todas quedas relativamente recentes. A criptonita do Botafogo é a vida.
A vida pro botafoguense é muito complicada. Fala agora! Fala agora! Que eu já explico. O Botafogo tem uma linda história, mas a gente tem a impressão que ele não ganha nem cara ou coroa. Se dois botafoguenses disputassem uma corrida de Fórmula 1, os dois iam bater o carro e ninguém ia ganhar. Tô falando, mano, ninguém respeita o Botafogo, viado. Mó esculacho do forma que vagabundo trata o Botafogo, mano. O Botafogo não ganha um título de primeiro escalão desde 1995. Pode falar ou tá mamando? Libertadores, ele não só nunca ganhou, como nunca chegou em uma final. O São Caetano chegou em uma final. Mas e 2023? Como é que explica? O Botafogo faz o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Chegaram a ter 13 pontos de vantagem. 13. Só um desastre tiraria o título do Botafogo. E adivinha o que aconteceu? Um desastre. Ou melhor, o desastre. Tudo! Esse time tem que acabar! Moleque, eu fico revoltado, mano. Se fosse um país minimamente sério, tá ligado? Não precisava nem ser um país sério, mano. Era só não ser a várzea que é, mano. Esse time já tinha sido excomungado, mano. Expulso do país, mano. A criptonita do Flamengo é o nariz. Isso porque com ele você sente o cheirinho. A piada do Flamengo com cheirinho começou em 2016, quando o clube ia bem no Brasileiro e a torcida falava que já sentia o cheirinho do heptacampeonato. Detalhe que o Flamengo... Foi o Diego que deu uma entrevista falando um bagulho desse, não foi, mano? O Flamengo, em rodada nenhuma, chegou a ser líder de fato. E todo título que o Flamengo perde, lá vem a piada com o cheirinho. Mas não precisa ser necessariamente com o cheirinho. Se olharmos mais recentemente, teve a famosa aspa do Real Madrid pode esperar. Mas o Real Madrid tá esperando até agora, porque eles nem chegaram a se enfrentar. O Flamengo foi eliminado na semifinal do Mundial pro Al Hilal. De fato, esse excesso de confiança não costuma ajudar muito o Flamengo. Ah, e lembrando também que se você quiser irritar um flamenguista, você sempre vai ter a cartinha de 87 na manga. A prova de que, continentalmente, as coisas não se encaixam pro Corinthians é que o clube tem a façanha de ter 2 mundiais com uma Libertadores. Ah, mas ele tem uma Libertadores. Show! Mas isso em São Paulo ainda é muito pouco. Você olha para um rival, tricampeão da Libertadores. Você olha para o outro rival, tricampeão da Libertadores. Tá, mas e o outro? Tricampeão da Libertadores. Aí é pica. Não tem jeito. O Corinthians vai ter que comer muito arroz com feijão para chegar no nível e na tradição dos outros paulistas. Para ilustrar, vamos ver quantas vezes esses times foram bem em competições continentais. Por exemplo, chegando às semis, que é uma campanha boa. Pois é, o Corinthians fica atrás se compararmos em Libertadores, em competições sul-americanas em geral, e fica atrás também se somarmos as competições extintas. E títulos, então, né, nem se fala. Que parada. Então, inacreditável o que aconteceu. O São Paulo foi mais um que quebrou sua antiga criptonita, ao ganhar a Copa do Brasil. Era pra nova criptonita de São Paulo ser a Arena Corinthians. Afinal, o São Paulo nunca tinha vencido um jogo lá. Foi só eu colocar no roteiro, pronto. O São Paulo ganhou na Neoquímica Arena. Então, vamos lá. João Vitor expulso. A criptonita do São Paulo vai ser o Corinthians. Historicamente, o São Paulo é muito freguês do Corinthians. Não à toa, o Corinthians tem mais vitórias que o São Paulo no Morumbi e na Arena. O São Paulo só foi vencer um jogo lá 10 anos depois da inauguração. Em mata-matas, foram 17 classificações do Corinthians contra apenas 8 São Paulinas. Se olharmos no século XXI, tá 9-2 pro Timão. Ou seja, é uma freguesia absurda. Uma das maiores do país, certamente. Parada, mano. Creio que essa é a maior piada ainda remanescente no futebol brasileiro. Como que um time do tamanho do Palmeiras nunca conseguiu ganhar um Mundial? Ah, mas e 51? A FIFA considera. Olha lá no site da FIFA. Gente, vamos ser sinceros aqui. A Copa Rio foi um campeonato extremamente importante para a época e que tem um valor enorme para o Palmeiras. A questão é que esse tipo de torneio existia aos montes naquela época. E vários outros... Quem? Não. Vamos lá. Aí os caras vêm e falam que o torneio desse tipo
é mundial e o Palmeiras é campeão. Aí, não, vamos aqui. Porque aqui eu tenho que trazer também a história, né? A gente vai ignorar o fato, campeão, Vasco, vice, Real Madrid. Ninguém vai falar nenhuma, né? Outros times brasileiros também Bando ganharam de bandido, essa mesma sem espécie vergonha, de campeonato. E nenhum pediu pra FIFA falar que é mundial. Quer dizer, Pô, mas falando sério agora, por mais que o Vasco tenha vencido, eu também não acho que é mundial, tá ligado? E eu acho eu ainda tenho uma interpretação que vai mais além. Eu acho que a rapaziada que ganhou esses títulos, que eram de extrema importância anteriormente, deveriam reconhecer esses títulos e dar extrema importância a esses títulos. Tipo, não tem como tu não dar importância pra um título numa final contra o Real Madrid, tá ligado? Mas não é mundial. Você tem que torcer como, tipo assim, valorizar o título como o que a competição realmente era. Não tentar transformar em uma competição que passou a existir em outro formato depois. Sei lá, isso pra mim não faz tanto sentido, tá ligado? quer dizer, teve o Fluminense, mas curiosamente ele é outro que nunca ganhou um Mundial de Clubes. Vale dizer que o Palmeiras foi jogar a Copa Rio por ser o campeão paulista, até porque na época não existia Campeonato Brasileiro e nem Libertadores. A pergunta é, se não tinha nem Campeonato Brasileiro, nem um Campeonato Sul-Americano, como é que alguém é declarado campeão mundial? Fica o questionamento. O Palmeiras tem uma relação engraçada com o Mundial. Em 99, ele perde jogando melhor e com uma falha do goleiro, e também da arbitragem. Em 2020, ele faz a pior campanha da história de um sul-americano em mundiais. E em 21, ele enfrenta um dos adversários mais acessíveis dos últimos anos e novamente chega perto, mas acaba derrotado. E esse desespero para ser reconhecido como campeão mundial aumenta muito depois que o Corinthians, que é uma piada internacionalmente, ganha o seu mundial. Aí, pô, mano, esse cara aí, ele quer viralizar com hate. Não é possível, viado. Olha como é que o cara tá falando do time, mano. vale de tudo, até reviver essa história de 51. O Palmeiras também possui outro grande ponto fraco, que é sua quedinha pela Série B. Dentre os grandes de São Paulo, ele foi o único clube que caiu 2 vezes. E só não caiu a 3ª vez porque foi salvo pelo seu, entre aspas, rival, Santos. Que isso, rapaz? Falando nele, como já citei em outros vídeos, a relação dos clássicos em São Paulo é muito engraçada. O São Paulo é freguês do Corinthians, que é freguês do Palmeiras, que é freguês do São Paulo. E o Santos apanha dos 3. Ele Aí é pica. consegue levar a pior pros 3 clubes da capital. Como se já não bastasse ser patinho dos seus 3... Caralho, é pior por muito. 107 a 151. 108 a 139. 112 a 137. Que isso, cara? Temos que destacar também a relação do Santos com o Palmeiras. Além de ser completamente esmagado no confronto direto, o Santos livrou eles da 2ª divisão em 2014, deu de bandeja uma Copa do Brasil em 2015, uma Libertadores em 2020 e até uma Copinha em 2022. Pô, que é isso, mano? O Santos só entra com a bunda quando o assunto é Palmeiras, cara. Isso eu nem chamaria de rival, chamaria de amigo. Que isso? O Atlético Paranaense também. vem há anos tentando mudar seu patamar e conseguir entrar naquele seleto grupinho dos tais 12 grandes. Acesso negado. Mas aos olhos de grande parte do Brasil, ele ainda não é considerado maior que o Botafogo, por exemplo. Mesmo tendo mais E mesmo troféus se o Botafogo não tivesse vencido o Brasileiro, Libertadores, pô, não tem comparação, gente. Que isso, cara? relevantes. Por ter uma história de sucessos mais curta, ele muitas vezes se encontra atrás até do Bahia. E pra mim o Bahia é maior também. Na fila por uma vaga nesse top 12. Talvez por não ser um time do eixo Rio-São Paulo, ele ainda é visto como patinho feio. Mas tem uma coisa que mudaria completamente o patamar do CAP. Uma coisa que faria até a mídia do eixo se curvar e admitir que o Atlético é sim um dos grandes clubes do país. A Copa Libertadores. Essa, infelizmente, é outra criptonita do Atlético. Afinal, o clube chegou muito perto de vencê-la 2 vezes, mas foi derrotado exato... Pô, vou te falar, contra o Flamengo não chegou a jogar perto não, mano. A final foi uma merda. O time não jogou... Pô, ficou com um jogador a menos num lance idiota. Tipo assim, horrível. Exatamente por 2 gigantes do futebol brasileiro. E contra o São Paulo foi 4-0, né? Tá, beleza. Ah, pertinho também.
Se o vascaíno conhece bem de rebaixamento, Esquece o Vasco, mano. Perseguição chata pra cara. imagina o torcedor do Coxa. O Coritiba caiu 7 vezes. Hoje, esse é o recorde de rebaixamentos ao lado de Goiás e do América Mineiro. Mas, se tem um rebaixamento que perturbou o torcedor coritibano, foi o de 2009, em pleno centenário. O Coritiba passou a maior parte do campeonato fora Agora eles foram a forra, né? da zona. E dentro dela tinha o Fluminense, com 99% de chance. Última rodada, o Fluminense conseguiu escapar da degola e jogar o Coritiba, que caiu no seu centenário em casa. O Vitória finalmente conquistou seu título nacional, a Série B de 2023. Porém, agora ele tem outra criptonita para enfrentar: a busca por uma vaga na Libertadores. O maior time do Brasil que nunca jogou uma Libertadores. Ele bateu na trave diversas vezes. Quando ia apenas o campeão brasileiro, ele foi vice. Mas daí começaram aí o campeão e o vice. Só que o Vitória ficou em... Qual é? Aí é avacalhação Terceiro. também, mano. Tudo bem, Aí agora avacalhação. vão os 4 primeiros. Mas aí o Vitória fica Não vai, não. em quinto. Calma que dá pra ir pela Copa do Brasil. Não... Para, mano. Impossível isso aqui, viado. Que isso, cara? rolou de novo porque o vice ainda não vai. Mas nunca foi tão fácil chegar em uma Libertadores. Dependendo da situação, podem ir até 9 brasileiros pro ano que vem. Aproveita que é a sua chance. Lamentável. Sabe aquela tela que a Globo mostra depois de todo jogo com a tabela do Brasileirão? Então, o Bahia nunca terminou um campeonato brasileiro por pontos corridos na parte de cima daquela tabela. A melhor campanha do Bahia nos pontos corridos foi ficar em 11º. Agora foi. E não adianta nem inventar desculpa, porque o Vitória conseguiu várias vezes ficar entre os 10 primeiros. O problema realmente é com o Bahia. A última vez que o Bahia conseguiu ficar na parte de cima da tabela foi em 2001, 2 anos antes da implementação dos pontos corridos. O Fortaleza tem uma coisa que o seu rival não tem. Quer dizer, 2. Mas essa outra a gente fala mais tarde. Mas o que eu quero falar aqui é de Pau suas e passagens na Série C. O clube teve 2 passagens por lá. No total ficou 18 temporadas na 3ª divisão nacional. Detalhe que seu rival Ceará nunca nem pisou por essas terras. Essa é aquela outra coisa que o Fortaleza tem e o Ceará não: um título nacional. E não foi por falta de oportunidade. Só na Série B foram mais de 30 chances. E o mais bizarro é que no estado o Guarani de Sobral tem nacional, o Fortaleza tem nacional, o Ferroviário tem 2 nacionais e o Ceará nenhum, nadinha. Parada, hein? Se pra irritar um flamenguista é só dizer que 87 é do Sport, o contrário também funciona. Portanto, 87 é do Flamengo. Caralho, que cagada que ele deu pro Sport, hein, mano? 4 segundos. O Santa Cruz foi o time que teve a f... de ser rebaixado da Série A para D em 3 anos. O time que mais rápido desceu todas as divisões nacionais. Fora isso, ele é o time com mais rebaixamentos no Brasil, contando todas as divisões. O Náutico leva pior nos clássicos pernambucanos. Tem menos vitórias que o Sport e o Santa Cruz. Portanto, essa é sua criptonita. O Goiás tem problemas sérios com a cor vermelha. Para começar, seus 2 principais rivais têm o vermelho como uma de suas principais cores. Mas até aí tudo bem. O problema começa quando nas principais partidas de sua história, os jogos que poderiam mudar o Goiás de patamar no futebol, ele sucumbiu frente a times que usavam vermelho. Flamengo na final da Copa do Brasil de 1990, o Estudiantes nas oitavas de final da Libertadores de 2006 e o Independiente na final da Sul-Americana de 2010. O Estudiantes ainda eliminaria o Goiás novamente Pô, que é isso, mano? na Sula de 2023.
Goiás é a putinha do O Independente. Vila Nova tem mano. como criptonita a Série A do Brasileirão. Parece que eles não vão conseguir voltar pra lá nunca mais. Sua última aparição por lá foi em 1985, Rapaz. e tudo piora ao constatar que seus rivais jogam até com certa frequência a tal da primeira divisão. O Atlético Goianiense tem como criptonita os clássicos. Afinal, ele tem menos vitórias que o Goiás e o Vila Nova no confronto direto. O problema do clube do Remo é que ele é um clube de remo. Por isso, sua criptonita é remar, remar, remar muito para conseguir ganhar alguma coisa. São 2 vices de Série B, 1 de Série C e 2 de Copa Verde. Caralho, mamou muito. Ah, não precisa. Vai falar dele, mano? Ó o esculacho, vindo à toa. O Paysandu, assim como eu, é de humanas. Sua criptonita é um número, o número 33. Isso remete aos 33 jogos de invencibilidade do Remo sobre o Paysandu, sendo o maior tabu dos clássicos brasileiros. Mas aí eu vou defender o meu papão também. No nosso modo carreira, a gente não pode nem se vingar, tá ligado? Que o Remo nem existe e a gente tá disputando a Copa Libertadores. Ah, fala da gestão do Dezão Careca. Ah, mas 33 é pica, viado. O CRB é facilmente o time mais acomodado do Brasil. Isso porque ele não sobe, mas ele também não cai. Ele tá preso na Série B. Time o time tá há calmo. mais tempo fixamente lá, completando nesse começo de 2024 10 anos seguidos na segunda divisão. Tá aí. Fala, Zezé. O CSA é mais um que não gosta tanto do primeiro lugar, prefere o segundo. Só de Série B são 4 vices. Fora isso, tem um vice de Série D e um de Copa Comebol. O Figueirense Mano, saudade quando o Figueirense e Avaí davam trabalho pra todo mundo. é o mano. único dos grandes do seu estado que não tem título nacional de Copa do Brasil, ele chegou. Mas nunca rolou. Ô, O véi, Avaí é mais um que treme quando vai jogar clássico. pra todo mundo, mano. Ah, mas dá pra recuperar esse do Figueiro aí. Dá pra recuperar esse da Chape. Já tá um pouco mais distante. É, do Joinville e do Criciúma é mamação atrás de mamação. É realmente mais difícil, né? Ele leva a pior em todos os confrontos com os grandes de Santa Catarina. E olha que não são poucos não, hein? Se cair no Brasileirão é ruim, imagina no estadual. E o Criciúma é o único que já sentiu o gosto do rebaixamento no formato atual do Campeonato Catarinense. Caralho, que parada, mano. Lá vem ele. Os principais times catarinenses geralmente revezam entre as 3 primeiras divisões nacionais. Grande parte deles nem sabe o que é Série D. Mas o Joinville tá tão afundado, mas tão afundado, que ele conseguiu ficar sem divisão nacional para disputar. Que isso, ele já cara? tinha chegado a esse ponto ali em 2008, 2009, e se desconsiderarmos a Chapecoense, que nem era grande nessa época, é o único grande de Santa Catarina a ir tão baixo. Que isso, cara? Não sabia não. Falando nela, a Chape, alguns anos atrás, nem entrava na briga para ser um dos grandes de Santa Catarina. Seu sucesso é bastante recente. Não à toa, possui bem menos títulos estaduais que seus rivais. Então, esse foi... Moleque, meu coração tava palpitando aqui, viado. Qual é, mano? Não sabia o que que vinha na Chapecoense. Pô, fiquei com medo dele fazer uma piada infeliz aqui, mano. Meu coração já ficou... Acabou ali, eu falei, não, acabou mesmo então.